Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Esperando que estejam todos bem, com saúde, em suas casas. E aqui estamos mais uma vez reunidos com o objetivo de estudar o Evangelho do Mestre, que possamos elevar os nossos pensamentos, mantendo-nos ligados aos amigos da espiritualidade maior que se encontram conosco neste momento, trazendo-nos suas vibrações de luz e de paz. Que esses companheiros abnegados do plano maior possam nos abençoar e nos intuir para que possamos trazer o ensinamento de luz contidos na Tua Palavra, tão bem esclarecidos pela doutrina dos Espíritos. E nada melhor do que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Encerrando esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vimos estudando sobre a mansidão e a pacificação, Kardec o faz com a seguinte mensagem, aspas, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vós considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos aborrece. O que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai quase sempre e deparareis com o orgulho ferido. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para a dominar. O espírita, ademais, é também concitado a isso por um outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Conceitos. A cólera é uma reação emotiva de raiva violenta e de ira, uma malquerência, ódio, rancor. E os pensamentos de vingança são forças negativas que destroçam o equilíbrio mental e espiritual, até mesmo do físico de quem as alimenta. É a manifestação de um segmento e de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras, em represália a uma contrariedade qualquer. A raiva é uma irritação violenta, ódio, furor, mágoa, uma aversão de alguma coisa ou de alguém. Nessa mensagem do Evangelho sobre a cólera, ela se inicia com a falsa ideia, ainda muito aceita nos dias atuais, de que não se pode modificar a própria natureza, o que leva o homem a nem cogitar reformar-se interiormente. Quem já não falou ou escutou, eu nasci assim, eu sou assim e continuarei assim. Ou, pau que nasce torto vai morrer torto. Segundo essa ideia falsíssima de que não é possível reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar os esforços para se corrigir dos defeitos, em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma e de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as imperfeições. Mas é o organismo que determina o nosso proceder? Não. Quem age e determina o nosso proceder é o espírito e não o corpo. Nos 3 primeiros parágrafos, o autor explica que a origem da cólera está no orgulho, que leva o homem a se julgar acima do que é, que o menor paralelo o irritará. Quem possui o orgulho, até mesmo em situação quase miserável, encontra em si motivos para julgar-se melhor do que os outros.
Esses excessos e acessos de demências passageiras surgem sempre que um conselho ou uma observação relativa a uma atitude negativa ou uma imperfeição fere o orgulho de quem se sente desnudado. Por que então se costuma atribuir ao corpo físico a causa da cólera? Trata-se de um pretexto que o homem usa para desculpar-se das tendências negativas próprias do seu espírito, sob a alegação de que é impossível reformar-se, como já dissemos. A cólera pode ser sentida de duas maneiras, convulsiva e gritante, e a íntima e surda. Ambas definindo causas de efeitos diferentes por trás de outros acontecimentos e têm reconduzido antes da hora marcada uma multidão de espíritos encarnados à espiritualidade, através de mortes repentinas e inexplicáveis, crises cardíacas, nervosas, paralisias, acidentes e delitos de toda ordem. Isso está no livro Ceareiros da Vida, de Manuel Quintão. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, quer dizer, coléricos, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaibos. Quem nos fala isso é Emmanuel, no livro O Consolador. Ainda com Emmanuel, no livro Urgência, ele nos diz: a cólera, na maioria das vezes, pode ser definida por uma situação de calamidade no mundo íntimo. Poderíamos então afirmar que o físico vigoroso é sinônimo de violência? E o que o físico debilitado e apático é sinônimo de calma? Claro que não, pois não são esses requisitos que tornam uma pessoa agressiva ou não, mas o seu espírito, como já dissemos. Retornando ao autor, ele afirma que a cólera nada resolve, altera a saúde, compromete a própria vida, sendo o colérico sua primeira vítima. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer muito mal, diz-nos o autor. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante a um raio fulminatório, que ninguém sabe onde vai cair. Novamente, quem nos diz isso é Emmanuel, no Livro da Esperança. A cólera em si nos instrui que é uma consequência do orgulho. Por isso, naqueles momentos quando recebemos e percebemos o sarcasmo, a desconsideração, a ironia e até mesmo olhares agressivos, levando-nos ao sentido da cólera, precisamos verificar o que de nós está em jogo. Por exemplo, se apesar do nosso conhecimento ainda estamos com o orgulho exacerbado, dificilmente nos controlaríamos e entraríamos então na faixa de cólera. O que podemos concluir com referência à origem dos nossos acessos de cólera então? Concluímos que esses acessos partem do nosso espírito, e é a este que devemos dirigir os nossos esforços para melhoria. Muitas vezes sem uma solução imediata, porque ainda que venhamos a nos arrepender, nem sempre poderemos contar com a compreensão daqueles que foram as vítimas das nossas atitudes impensadas no momento da cólera. A solução trazida pelos Espíritos no Evangelho é buscarmos a nossa transformação interior. Se assim não fosse, seria negar a lei do progresso a que todos nós estamos sujeitos. Vamos precisar utilizar todo o nosso sentimento de compreensão e até usar recursos como tranquilamente nos afastarmos dessas pessoas. Quando Jesus afirmava que os mansos e os pacíficos herdariam a terra, estava nos fazendo um convite à reflexão. Como resolver então a cólera? Os Espíritos nos disseram que a cólera apenas trará doenças e mal-estar. Devemos reconhecer esses sentimentos ruins, que só farão cada vez nos mais infelizes e não resolverão os nossos problemas. Os acessos de fúria, principalmente com aqueles que amamos, são pesares que deploram toda uma encarnação, e nós não queremos isso, não é? Então devemos dominar a cólera e cumprir com a caridade. Através da nossa vontade, poderemos transformar as energias que emitimos de modo a torná-las serenas.
Por outro lado, as nossas contrariedades são igualmente amenizadas quando usamos da paciência e da resignação. Assumamos, pois, a responsabilidade por nossas emoções. Quando modificarmos o espírito, o corpo responderá com vontade firme. As modificações que fazemos será com a reforma íntima, que sempre corrigirá todos os comportamentos agressivos. Assim, para deixarmos de ser coléricos, o que temos que fazer é exercitar-nos na mansidão, tomando por modelo o mestre dos mestres, que mesmo nas circunstâncias mais constrangedoras, jamais perdeu a calma e nunca teve um gesto de violência. A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Isso também está no Consolador, questão 181, Emmanuel. A cólera é, sem dúvida, filha do orgulho. Com efeito, basta que se faça uma alusão a certo defeito nosso, uma comparação que nos rebaixe ou simplesmente nos seja desfavorável, para que nós percamos a razão e a irritação se instale em nossos espíritos. Nesses momentos, então dizemos coisas que não sentimos, tomamos atitudes que não condizem com as normas da civilidade. E onde buscarmos a força necessária para dominar essa cólera? No Evangelho de Jesus, onde encontramos repertório inesgotável de ensinamentos voltados para a nossa reforma. Também na prece, através da qual angariamos o auxílio do alto e o equilíbrio renovador. Kardec, num estudo intitulado A Carne é Fraca, na Revista Espírita de 1869, escreve: é o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos instintos, como um artista imprime à sua obra material o cunho do seu jeito. Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria na humanidade. Kardec. Em qualquer ataque de cólera, reflitamos sobre a nossa pequenez diante do Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, peçamos forças ao alto para vencer este vício. Sim, porque reagir de maneira valentona, como os irracionais, denota fraqueza espiritual, a passo que a brandura é apanágio das almas que, havendo conquistado a si mesmo, adquiriram tão grande fortaleza moral que ninguém as pode atingir nem perturbar-lhes a doce tranquilidade interior. Isso está no livro Páginas do Espiritismo Cristão, de Rodolfo Galigares. Voltamos a André Luiz, no Espírito de Verdade. Ele nos apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. São elas: primeira, a cólera não resolve, agrava. Não resgata, complica. Não ilumina, escurece. Não reúne, separa. Não ajuda, prejudica. Não equilibra, desajusta. Não reconforta, envenena. Não favorece, dificulta. Não abençoa, maldiz. Não edifica, destrói. Mas se você amanhecer de mau humor, antes que o flagelo se instale em toda a sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando à divina bondade o socorro providencial de uma laringite. Nos fala André Luiz no Espírito de Verdade. Interessante, uma laringite, de repente não posso falar. No livro Canais da Vida, Emmanuel nos esclarece que a cólera é responsável por alta porcentagem do obituário do mundo, como legítimo fator de enfermidade e portador da morte. Além disso, é também raiz de grande parte dos males e perturbações que dilapidam na base a segurança dos serviços associativos na Terra. Recebamos a experiência, por mais difícil, com a luz e a confiança do Senhor, que, nos oferecendo a luta depuradora, nos possibilitará a própria regeneração. A nossa passagem na Terra é de aprendizado. Revoltar-se o homem frente à vida é recusar a oportunidade de elevar-se. Emmanuel, Canais da Vida. Estejamos alertas contra semelhante poder fulminativo e abençoando, servindo sempre e desculpando, esquecendo o mal e restaurando o bem. De certo, nem sempre a doçura pode ser marca de nosso verbo ou de nossa atitude,
porquanto momentos surgem nos quais o bem geral reclama a governança da providência rígida, da frase salgada de advertência, mas é preciso olvidar que a cólera nada remedeia em tempo algum. Isso está em encontro marcado por Emmanuel. Agora, vamos agradecer ao Pai que nos permitiu o aprendizado constante pelas experiências da vida encarnada e por esse momento de estudo como o daqui. Vamos pedir uma harmonização nos locais em que se ela fizer necessária, como os hospitais, asilos, presídios, creches, que essa harmonização possa ser levada aos profissionais da saúde que enfrentam esta pandemia, bem como a humanidade que passa por esse momento tão tormentoso. Harmonize os dirigentes dos países, do nosso país, para que possam tomar boas decisões e direcionar o nosso povo. Que os bons espíritos nos acompanhem e que nos corações sejam recebidos com paz, luz e fraternidade. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, faça críticas e sugestões, clique no sininho e no positivo e toda semana nas quartas-feiras às 8 horas você receberá a nova postagem e, se possível, indique aos seus amigos. Que assim seja. Muito obrigado. Até a próxima.